Vamos ao 10º episódio da playlist de contos e casos. Hoje, mais um caso que presenciei na minha vida, a história do Nino, um rapaz que tinha tudo para dar certo na vida, crescer e acabou aposentado por invalidez. Como ele chegou nesse ponto? Nino, um nome fictício. Não sou pessoa de dar nomes aos bois, não é objetivo aqui proporcionar uma investigação dos casos, são casos verídicos, ninguém precisa investigar. O objetivo aqui não é criar fofocas, fazer sensacionalismo algum, simplesmente relatar casos presenciados para reflexão. O objetivo do canal Escola da Vida é proporcionar reflexão sobre fatos que presenciei. Só dando uma pincelada aqui para quem ainda não me conhece, quem está chegando agora, tive um clube por 10 anos quando era adolescente e jovem, nos anos 80. Esse clube me proporcionou amizades em todo o país, em vários municípios, de forma que conheci histórias de vida de jovens e adultos de todas as camadas sociais, as mais diversas culturas, pessoas com todo nível educacional, de analfabetas, semi-analfabetas, pessoas acadêmicas ligadas ao mundo cultural, ao mundo político, de todas as profissões. Me envolvi com pessoas com históricos variados. Isso me ajudou no crescimento social e cultural. O clube durou toda a década de 80. Nos anos 90, trabalhei numa empresa de ônibus. Já estava escrevendo também o primeiro livro com personagens montados a partir da experiência dos anos 80. O livro Marvin, com vários personagens de todas as camadas sociais, todo o nível cultural. Então, os anos 80 e 90, tive contato praticamente com milhares de pessoas, direta ou indiretamente. Esses 20 anos me proporcionaram uma experiência social sem igual, que poucas pessoas tiveram. E isso dei continuidade. Depois, nos anos 2000, veio a pesquisa de hábito de leitura, onde tive contato com mais de 2.000 pessoas em poucos anos. Tudo isso tenho hoje relatado em livros, em contos, artigos, crônicas, tudo registrado. E o que não está registrado no papel, está registrado aqui na memória. Esses vídeos aqui na playlist Contos e Casos, estou relatando alguns, parte escrito, parte tenho por escrito, parte na memória. Vou tentar relatar este caso do Nino sem ler, nada por escrito. Vou contar aqui de memória mesmo. E toda essa experiência que tenho desses anos todos, desde jovem, também tem um pouco da minha essência de não ser uma pessoa racista, que nunca discriminei ninguém por condição social, por religião. Me envolvi com pessoas de todas as religiões que vocês possam imaginar, católicos, evangélicos, espíritas, religiões também do nicho esotérico, vamos dizer assim, religião, né, entre aspas. Enfim, uma vasta experiência de alguém que nunca discriminou ninguém. Ninguém pode me acusar
tentar me acusar algum dia de discriminação, porque eu bato de frente, eu vou para cima. Tenho toda uma experiência de vida sem discriminar nenhuma área social, nenhum grupo de pessoas. Isso, se alguém vier falar alguma coisa, é questão errada de interpretação, que já passei por isso também na internet, este período que estamos atravessando de exageros, de muito mimimi, de excessos e também de interesses por privilégios. Então já tive interpretações aqui de textos que produzi, por escrito principalmente, aí de uma geração extremista e que não tem competência, não tem conhecimento para interpretar textos. Então, se alguém vier fazer alguma acusação aí que não entendeu alguma coisa e já vai atirando pedra, estou pronto para ir ao debate. Estou pronto para enfrentar. Então, releiam, estudem antes de vir atirar pedras. Aqui a história do Nino, uma pessoa que conheci lá nos anos 90. Tive uma certa amizade com a pessoa, mas não posso dizer que amigo ou colega, porque perdi o contato. Uma pessoa que praticamente foi excluída inicialmente e depois se excluiu. Não sei hoje se está em situação de internação, o que aconteceu com ele. A última vez que tomei conhecimento, eu estava aí na rede social fazendo profecias, igual aquele caso do rapaz que deu o show no hospital em Jundiaí. Também se tornou uma pessoa extremista, antissocial, uma pessoa reclusa ali que se colocou como a pessoa diferente, pessoa diferenciada, pessoa que começou a fazer profetizações e está excluída da sociedade. Foi excluída e se excluiu. O Nino chegou próximo a isso. Na época jovem ainda, já maior de idade, mas jovem, cresceu num ambiente classe média baixa, dificuldades financeiras. Por ser um rapaz inteligente, foi chamado para trabalhar numa área pública, entre aspas, porque é um setor público e ao mesmo tempo também privado. Não interessa aqui dar detalhes, não é para ninguém ficar tentando descobrir o que é. É simplesmente para conhecer a situação do rapaz, que é uma situação que muitas pessoas passam. A análise aqui que eu quero que vocês façam é uma análise psicológica das circunstâncias psicológicas, sociais e também políticas. Vamos lá. Ele conquistou esse emprego, vamos dizer assim, um trabalho mais ou menos de office boy para esse órgão, um órgão que tem relevância na cidade, que tem poder, muito poder ali. Não é político, mas também tem ligações com política, onde pessoas influentes trabalham, muitos ali entraram com cunha, todos engravatados, vestidos bem, inclusive o próprio conhecido meu no trabalho de office boy também vestido socialmente, muito bem trajado. E ele sozinho ali, praticamente era só ele nesse ambiente, tinha um certo mimo pelo pessoal, por ser um rapaz
que veio de uma situação difícil, uma situação social bastante difícil, porém muito inteligente. Um rapaz, vamos dizer, bem dotado culturalmente, superdotado, né? Facilidade para aprender, interessado em tudo, interessado no aprendizado, interessado em crescer socialmente. Então recebia um certo mimo ali do nicho de poder desse órgão. E conheci esse rapaz, percebi na hora, que cruzava frequentemente com ele nas ruas, e logo deduzi, esse rapaz é muito inteligente, mas ele tem uma certa carência. E ali na época que estava por publicar o livro, comecei a conversar com ele, descobri que ele já estava no ramo da literatura de autoajuda, que nos anos 90 era a literatura que estava em alta, era moda, pessoas das camadas sociais alta e baixa, todo mundo ali envolvido na autoajuda. Era a moda na época, ler escritores de autoajuda. E ele, por sinal, estava lendo livros de um escritor bastante famoso na época, muito conhecido no nicho da autoajuda. Eu ainda não estava tão por dentro dessa literatura, mas tinha já um meio caminho andado ali, pesquisando o esoterismo, pesquisando extraterrestres, que comecei em 1989. Então, ali nos primeiros anos da década de 90, já tinha uma noção do que a autoajuda estava se prendendo na época, as raízes dela, o que estava em alta ali com aquela expectativa em relação ao ano 2000. Faltava menos de 10 anos para o ano 2000, então toda aquela euforia por causa do novo milênio, né, do século XXI, e todo aquele povo, todos os nichos sociais na onda da autoajuda. E esse colega Nino, num ambiente ali que tinha classe média alta, aquele povo com toda aquela visão de empreendedorismo, de crescimento, de dinheiro ali, aquele órgão público onde rolava muita grana, e o Nino ali mimado, né, pelo pessoal, rapaz inteligente, já lendo autoajuda também, conversava com todo mundo ali falando sobre aquele autor, principalmente aquele autor que ele chegou para mim, né, quando eu soube que eu também já era escritor, estava para publicar um livro. Então ele veio me falar sobre o livro daquele autor famoso de autoajuda. Olha, André, o cara escreveu com uma desenvoltura sobre magia, né? Também já era um padrão internacional na literatura, a magia, os magos. E ele me relatou, olha, esse escritor aqui está sendo o mago da autoajuda. Ele citou um dos episódios, um dos livros desse autor, tintim por tintim, capítulo por capítulo. O Nino me relatou, acho que levou meia hora, mais ou menos em meia hora, ele descreveu a história inteira daquele autor. Aí que eu já captei como ele já tinha uma boa interpretação da literatura. Boa interpretação, que é o que falta hoje a muitas pessoas da militância política aí que fica na rede social, na internet, buscando sinais de preconceito, sinais de discriminação, e depois ali
desce o pau na pessoa, às vezes com razão e outras vezes totalmente errados, porque ele não tem essa geração de agora imediatista. Eles já entram nos estudos pulando matérias do ensino médio. Querem pegar o diploma da faculdade pulando matérias. E por isso são terríveis em interpretação de texto. O Nino era ainda da geração ali anos 80, 90, tinha mais cabeça. Era uma época que a gente estudava mais. Ainda não tinha a internet, então pegávamos o livro, não tinha nada de distração com o celular, pegava o livro, se concentrava na leitura. Não se distraía com bobagem, ainda não tinha Orkut, nada dessas coisas. Então as pessoas conseguiam se concentrar na leitura e entendiam. Tinha interpretação de texto. Tinham bases ainda da boa educação dos anos 80. Da época que não tinha ainda professores e militantes políticos. A época que se ensinava com amor. A época que ainda os grupos de esquerda ainda tinham cabeça, ainda não estavam ainda contaminados por outras coisas que vieram depois a partir do ano 2000. Então ainda era uma esquerda realmente intelectual, com cabeça, ainda não tinha se contaminado. Mas não vamos entrar em política. Direita e esquerda, os dois lados têm erros e acertos, e não é o assunto deste vídeo. O Nino, envolvido totalmente naquele órgão de poder, foi crescendo, pegando também defeitos e erros daquele nicho. Ao mesmo tempo que ele foi se contaminando, ele ainda tinha juízo, tinha cabeça para ver que determinados procedimentos, determinadas coisas não estavam certas. Não era aquele caminho. E vejam como o nicho de poder mexe com a cabeça de pessoas da camada social média-baixa, com jovens que precisam crescer, que têm cabeça, que têm estudo, têm uma boa bagagem, uma boa experiência de vida. E esses nichos, eles injetam as duas coisas. Injetam o lado ético, o lado bom, correto, e injetam também o lado negativo, da energia densa. Porque nesses ambientes tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem aqueles que constroem e o que destroem. É um conflito. Então, a pessoa que está ali na camada mais baixa da instituição, ela fica à mercê desse jogo. É um jogo que permanece ali em um certo equilíbrio, ora tende mais para o lado positivo, ora tende para o lado mais negativo. Então a pessoa que está na camada mais baixa desse órgão, se ela não conseguir manter o equilíbrio, não tiver a espiritualidade equilibrada, ela vai ou cair de um lado ou cair do outro. O Nino estava nessa corda bamba, estava nessa balança, ora oscilava para um lado,
ora oscilava para o outro. E por que acontecia isso? Por causa dessas pessoas ali dentro, de um lado e do outro. Esse órgão ficava sempre oscilando. Era um jogo de poder de ambos os lados. Daqueles soberbos que estavam ali simplesmente para fazer dinheiro a qualquer custo, não importa o que fosse acontecer. Aí que muitas empresas, seja a pública, né, de economia mista, o lado privado também, muitos caem, muitos vão à falência, muitos desabam, porque tem os dois lados dentro de cada um. E se for o lado negativo que crescer, aí com o tempo ele desaba. Agora, se for o lado positivo, então a empresa privada ou pública cresce. Cresce com bases fortes. Esse órgão em questão está ali ainda relativamente equilibrado. Continua os dois lados, porque a balança se mantém no equilíbrio. O joio e o trigo estão ali, mantendo no equilíbrio. Ainda não aconteceu de pender só para um lado e desabar ou subir. Está ali a mesma coisa. Estou acompanhando, o lugar ainda existe, está ali equilibrado entre o joio e o trigo. Mas e o Nino? O que aconteceu com o Nino? Ele começou a ser excessivamente manipulado pelos dois lados. E ele não aguentou o tranco. Ele ficou tão dividido, tão confuso, que destruíram o Nino. Agora vamos lá. O ambiente de trabalho fez tudo isso com ele. Agora, e o ambiente externo? Afinal, não falei nada da família dele, só que era classe média baixa. As circunstâncias familiares pesam sim. Tem um grande peso na força que a pessoa vai encontrar no ambiente de trabalho. Na política é assim também, por isso que dizem não levem problema familiar para o ambiente de trabalho, seja público ou privado, porque tem o peso. Ele era filho de um cidadão que teve talvez umas 3 esposas, agora não me lembro se eram 2 ou 3. Ele era filho de uma dessas. Logo, filho único daquela mulher. E ele era discriminado pelos irmãos, da parte do pai, obviamente, que teve filho com uma pessoa mais, com uma mulher mais influente. Então, aqueles irmãos filhos da outra eram os dominantes. Estavam sempre ali junto do pai, com certo nome de peso na sociedade. Então ele era discriminado, era tido como a ovelha negra, o bastardo, aquele excluído. Agora, claro, os irmãos, para manter o nome na sociedade, não deixavam transparecer tanto isso. Não falavam mal do irmão, o irmão da outra, né? Daquela mulher excluída, aquela mulher interesseira, que assim considerava a interesseira, aquela que foi atrás do pai deles só para tirar.
Tem muito isso na sociedade. A outra, aquela que fez um filho com aquele cidadão só para tirar dele, só para colocar o nome no filho, o sobrenome daquele cidadão conhecido com certo status na sociedade. E ele carregava esse peso. Porque ele gostava do pai da mesma forma que gostava dos irmãos. Para ele, os irmãos, filhos da outra esposa do pai dele, eram pessoas que ele gostava, ele considerava. Mas aqueles irmãos não o tratavam da mesma forma. E ele sentia isso. E o que ele podia fazer? Um lado da família católica, o outro lado espírita kardecista. Não interessa saber se pai e mãe qual era a denominação. Não quero jogar aqui investigações. Analisem simplesmente isso. Nino tinha o lado espírita, o lado católico. Ambas as religiões, principalmente nos anos 90, a caridade. A caridade era o ponto forte de ambas as religiões, o kardecismo e o catolicismo. Na época, muitos grupos de jovens, muita caridade, muito trabalho voluntário com os excluídos. Teve lá a campanha da fraternidade dos excluídos, os encarcerados. Era uma época onde a caridade estava em alta. Não aquela caridade de mimimi que temos hoje. Era uma coisa forte. Participei de grupo de jovens na época, tenho muito testemunho a dar. Era uma época ainda boa, uma época que tinha construções boas, principalmente em relação aos jovens. O Nino chegou a frequentar os dois lados, tanto o catolicismo como o espiritismo, e essa visão toda da caridade ele tentava colocar no ambiente de trabalho. Mas aquele ambiente de trabalho já tinha outras influências. Os superiores, os que estavam acima dele, já tinham passado aquela fase da juventude idealista, a juventude que luta pela caridade, pelos excluídos, pela irmandade e fraternidade. Os superiores que estavam acima do Nino já tinham superado isso, vamos dizer, uma superação entre aspas, né? Eles já conheciam os bastidores, o que havia por trás de certos grupos católicos, certos grupos espíritas e certos grupos evangélicos também. Inclusive aquela onda New Age da época dos magos, né? Os magos empreendedores, isso tem que ficar bem frisado aqui neste vídeo. Os magos empreendedores. Na época, a autoajuda, aqueles grandes nomes da autoajuda, e que anos depois, 20 anos depois, como se transformou nos coaches e nos gurus, os gurus empreendedores. A autoajuda virou isso, 20 anos depois, é o que temos aí. E na época, com aquela euforia toda, já tinha ali a política por trás, a política dando pinceladas no catolicismo, no espiritismo e no segmento evangélico. O empreendedorismo por trás, que depois veio todo aquele boom
da teologia da prosperidade. Aí eu quero que vocês comecem a fazer a ligação das peças do quebra-cabeças. O Nino foi praticamente um jovem superdotado que pegou bem essa essência. O desafio dos anos 90 da autoajuda, com amarras no segmento religioso e no segmento político. O Nino estava conhecendo a política a partir daquele órgão público. Estava começando a entender. E nos anos 90 o que tínhamos, o petismo ainda estava crescendo, né? Toda aquela euforia da esquerda, né? A ascensão da esquerda, que depois em 2003 todo mundo sabe o que aconteceu. Mas ainda anos 90 o forte era aquele partido do meio termo, que hoje se coloca como terceira via. Então a direita estava ali para trás, já era uma coisa passada, né? Era uma coisa superada na época. A esquerda crescente, e a força na época era justamente essa terceira via, né? Esse equilíbrio entre a esquerda e a direita, que muitos aí classificam ainda, mas não é mais da... nossa, agora fugiu o nome. A esquerda... A centro-esquerda. Isso, a centro-esquerda. Olha, é tanta coisa para contar que a gente até confunde. A centro-esquerda estava com força total nos anos 90. E o Nino, ele ainda estava descobrindo tudo isso, estava aprendendo. E nessa jogada toda, religião, política, a ascensão dos empreendedores que faziam a jogada entre centro e esquerda, produziu no Nino aquela sensação de poder que ia contra a essência familiar dele. O Nino tentava, em seu meio de emprego, mostrar aos seus colegas de trabalho que não era daquele jeito. E aí ele começou a ser podado no ambiente de trabalho. Podado, mas sem chegar e falar, venha conosco. Não. Começaram simplesmente a fazer uma pressão psicológica para ele ir embora. Ele, que era um mimado no meio ambiente, estava começando a incomodar. Olha só que interessante, os dois lados. Porque se ele optasse pelo lado do trigo, do ambiente de trabalho, eles viam que o Nino podia começar a bater de frente com o lado do joio. Se ele fosse para o lado do joio, ele podia começar a bater de frente com o lado do trigo. Vocês percebem como que muitas pessoas que sobrevivem na política, nas empresas públicas e privadas, eles precisam se manter de certa forma neutros, olharem as coisas acontecer e ficar quieto,
permanecerem ali usando o jogo de cintura, esse que é o ponto central deste vídeo. O jogo de cintura, que é o jogo da sobrevivência. E aí, aquele problema que esse pessoal passa, que enfrenta também nas redes sociais, aquela tiração de pedras, você tem que se decidir de que lado que você está. Você está fazendo por um lado ou pelo outro? Você é joio ou você é trigo? Perceberam a dificuldade que é? Se você quiser sobreviver hoje no seu ambiente de trabalho, o quanto difícil que é? Porque se você permanecer no jogo de cintura, no meio, neutro, ora você acaba atendendo um lado, ora você acaba atendendo o outro lado. E tudo hoje, nesse meio empresarial que sustenta o nosso país, é o eterno jogo de equilíbrio, a balança. Ora a balança pende para um lado, ora pende para o outro. Ora explodem os nervos de um lado, ora explodem os nervos do outro lado. E aí a pessoa que está ali naquele meio, dando equilíbrio na balança, tudo cai em cima delas. Elas que precisam tentar salvar a situação, amenizando os nervos de um lado e os nervos do outro lado. Os nervos dos positivos e os nervos dos negativos. O Nino, ele tendia mais para o lado positivo. E aí que ele não aguentou a pressão. O ambiente familiar dele, claro, pesou muito. Porque a pressão familiar, quando flui a inveja, quando o lado negativo, o lado soberbo da família, aquele da ostentação, principalmente quando começa a envolver questão de herança, aquele lado negativo começa a pressionar. E o Nino, com toda aquela bagagem espiritual que ele tinha, que identifiquei que ele ainda conseguia manter o equilíbrio entre o lado católico e o lado espírita, da caridade, da justiça, do amor, principalmente do amor, que ele era a pessoa que amava os amigos, amava as pessoas, amava os irmãos, os parentes, amava a mãe, que a mãe era ali apedrejada pela família como oportunista, já era uma pessoa de idade, pessoa com problemas de saúde. Então ele tentava fazer prevalecer o amor e não conseguia, nem na família, nem no ambiente de trabalho. O que aconteceu? Quando ele começou a perceber que aquele clima do trabalho e da crença do poder do ambiente de trabalho dele, que era algo que estava nos bastidores das religiões, exercendo ali aquela pressão ambiciosa, tudo pelo dinheiro, ele acabou vendo que havia erros dos dois lados, nas bases do catolicismo que ele teve e nas bases do espiritismo. Que o que prevalecia, o que estava prevalecendo dos dois lados era justamente o grupo dos gananciosos.
Inclusive, na época também, explodiu bomba de pedofilia de um padre pedófilo. Aí o que aconteceu? Ele caiu nesse embalo de atirar pedra na religião católica. E como também o lado espírita dele já estava abalado por causa do nicho, o nicho do ambiente de trabalho também, ele acabou indo para o segmento evangélico. E no segmento evangélico, que também na época já tinha forças políticas na cidade, aí ele acabou se perdendo. Foi a época que ele começou a falhar no serviço dele e acabou sendo mandado embora. Aí ele se entregou mais ainda aos segmentos extremistas, do nicho evangélico. Aí ele acabou virando uma pessoa fanática, atirando muitas pedras no catolicismo, no lado espírita também, inclusive ali ele já estava também falando do kardecismo, da Umbanda, do Candomblé, começou a tirar pedra em tudo, começou a pregar nas praças, querer converter as pessoas. Depois aí já na época da internet também começou a fazer pregação virtual e acabou sendo internado numa clínica por fanatismo religioso. Nem os irmãos das igrejas evangélicas que ele frequentou, que ele começou a ir em uma e em outra, também não acudiram nele, não o acudiram. Aí tiramos uma lição aqui também para este vídeo, a lição do Nino, o principal. Não podemos, por causa de uma pessoa que errou, seja no ambiente de trabalho, seja numa igreja, você generalizar, dizer que toda aquela empresa ou toda aquela religião, toda aquela igreja não presta. Pessoal, um sacerdote é uma pessoa. Ela não responde por toda a igreja. Uma pessoa, um fruto podre no cesto, ele não responde pelo cesto todo. Ele é uma pessoa errada ali. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Num partido político é a mesma coisa. Uma pessoa que comete um erro ali é um erro dela. Outra pessoa que cometeu um erro, o erro é dela também. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, todos os nichos possuem o joio e o trigo. A pessoa que começa, porque a igreja que eu frequentava, o padre cometeu aquele erro, cometeu aquele abuso, então eu larguei a igreja, larguei o catolicismo. Se foi para outra igreja, começou a frequentar, de a pouco surge um escândalo naquela igreja, com outro padre, outro pastor, você vai largar de novo aquela igreja, você está procurando igrejas perfeitas, não existem. Igrejas são feitas de homens, e homens falham, homens cometem erros. Uma empresa que você está trabalhando, pública, privada, não importa, houve um escândalo. Aquele órgão público cometeu um erro,
cometeu um escândalo na contabilidade ali, mas foi uma pessoa que causou aquilo. Não vamos condenar todo o nome daquela instituição por causa de uma pessoa, porque ali havia pessoas também do lado positivo, que estavam tentando manter equilíbrio, salvar a instituição, salvar a empresa, salvar aquele órgão. Só que a balança pendeu mais para um lado e acabou desabando. Desabou aquela instituição, desabou aquela empresa, desabou aquele nome. Agora é o seguinte, igrejas tem em todos os lugares. Se numa paróquia aconteceu um escândalo, paróquia tem em cada cidade. Foi aquele caso isolado. Aquilo aconteceu por causa de uma pessoa. Então, se você ficar trocando de igreja, procurando aquela perfeita, você não vai encontrar. O Nino foi expulso daquele órgão público, ele foi expulso. Ele poderia ir para outro. Ali, ele não conseguiu salvar a situação, não conseguiu salvar o emprego dele. Poderia ter entrado em outro órgão. Ele poderia ter conseguido forças para ir para outro órgão. Com a ajuda de amigos, com a ajuda de parentes, mas ele não teve. Eu ainda tentei fazer algo por ele, mas ele já estava tão pressionado pelo ambiente familiar e pelo ambiente de trabalho que já não conseguia mais fazer nada por ele. Principalmente nos anos 90, eu ainda também estava aprendendo muita coisa. Eu era jovem para adulto, não tinha toda a experiência de vida que tenho hoje. Se fosse hoje, ainda poderia ter tentado, ter insistido e conseguido salvá-lo. Mas nos anos 90 eu ainda não tinha tanto preparo e tanto conhecimento para fazer mais por ele. O que consegui foi com o conhecimento que tinha na época. Até minha mãe entrou também na questão, conversando com a mãe dele, mas já era tarde demais. E agora um ponto muito importante também, por isso que é importante vocês ouvirem o vídeo inteiro. O que aconteceu com o Nino. Ele, como era muito inteligente, era uma pessoa superdotada, podaram-no na cidade toda para que outras portas também não se abrissem para ele. O lugar de onde ele foi mandado embora, como falei, era um órgão influente, com pessoas do poder público e do poder privado ali. Como ele era muito inteligente, alertaram todos os demais para não abrirem as portas para ele, com medo que ele abrisse a boca, que ele falasse coisas que ele sabia lá de dentro, que ele sabia dos podres que ele viu lá dentro e falasse, comprometesse também os demais. Enfim, Nino era ele sabia demais das coisas, é isso. Ele era uma fonte de informações que tinham medo que ele soltasse, que ele falasse por aí. Inclusive, eu não duvido também que tenham feito alguma coisa com forças espirituais por trás para que ele chegasse em todo aquele ponto de fanatismo. Porque o lugar que ele trabalhava tinha pessoas realmente com muito poder. Pessoal, amigos do canal, não quero, assustar ninguém, não quero promover
jogar medo em ninguém, não quero também criar coisas absurdas, sabe? Nada de invenção, de excesso, nada disso. Sou uma pessoa já com uma boa bagagem de equilíbrio, conheço os erros dos dois lados e precisamos focar no que é real e não em fantasia e não em superstições, não em teorias conspiratórias. Existem conspirações, mas nas teorias conspiratórias há muita mentira também. Há coisas criadas justamente para alienar e assustar e criar pânico, medo nas pessoas. O Nino, ele se perdeu nesse meio de pânico, de superstição, de verdades e mentiras, e acabaram as pessoas que têm essa força por trás, que mexem com coisas realmente fortes, principalmente que são forças sustentadas pelo poder econômico, pelo poder político, que está infiltrado em todos os nichos religiosos, em todos os lados políticos partidários, essa força manipuladora. Fica aqui uma observação, uma reflexão forte. Pessoas inteligentes, crianças, adolescentes e jovens que têm bastante inteligência, que têm a mente aberta, elas são puxadas pelos dois lados, pelo lado positivo e negativo. Os dois lados estão sempre nessa busca incessante por estas pessoas inteligentes. Os dois lados querem os inteligentes para eles. E se você, jovem, que é inteligente, se você tiver essa visão aberta, que os dois lados estão numa guerra contínua, uma guerra histórica, é a escolha de vocês. Vocês têm que saber lidar com os dois lados, sobreviver e colocar à frente o que vocês querem para o mundo, para a sociedade, o que vocês querem para a cidade de vocês, o que vocês querem para vocês, para sobreviverem, para a sua família, para o seu emprego, o que vocês querem e como sobreviver nesse equilíbrio. Porque se desabar para um lado, vocês podem perder tudo. Se desabar para outro lado, igualmente vocês podem perder tudo. Porque um lado prejudica o outro. O lado positivo e o negativo estão sempre atirando de um lado e para o outro, derrubando pessoas dos dois lados. Agora, claro, o lado negativo, a lei universal sempre vai dar o que eles plantaram. Sempre vai ter a colheita do que plantaram. A justiça não falha, a justiça universal não falha. Mas, infelizmente, os dois lados estão sempre saindo no prejuízo. As pessoas estão tendo fim dos dois lados, estamos tendo perdas dos dois lados, perdas que já foram,
já partiram para outro lado, e também perdas de pessoas que continuam ao nosso lado, mas estão nessa situação domínio. Estão em tratamento psicológico, estão aí aposentadas por invalidez, destruídas, estão só esperando o fim chegar, porque perderam a luta, perderam a força que tinham para ficar na balança, segurando as pontas, tentando se manter, tentando manter até o ambiente de trabalho. É um jogo difícil, é um quebra-cabeças difícil. Por isso que muitos estão aí, não conseguem se manter no emprego, não conseguem empreender também, montar um negócio. O ser humano é complexo. A sociedade humana é muito difícil. Tem que ser forte. E os caminhos da verdadeira autoajuda também estão aí comprometidos por toda uma autoajuda ilusória, por um ambiente de empreendedorismo ilusório e que tenta alimentar essa guerra, sempre derrubando pessoas que estão de um lado, que estão de outro, e também as pessoas que estão no meio, que estão tentando salvar pessoas dos dois lados. Tanto as pessoas que estão do lado negativo, tentando salvar aquelas pessoas, e tentando salvar as pessoas que estão do lado positivo, para não desistirem, continuarem, se manterem e tentarem trazer as pessoas do lado negativo para o lado delas. É uma guerra difícil, é uma guerra contínua. E esse conhecido, esse colega, o Nino, me deixou uma experiência, uma reflexão importante que até hoje penso, repenso e deixo hoje para vocês neste vídeo também pensarem, refletirem no ambiente de trabalho de vocês e no ambiente religioso. Estão aí as peças do quebra-cabeças para vocês montarem. Obrigado.